que é ser fiel para você? Ser fiel é permanecer firme, perpetuamente, sem mudar, mediante as circunstâncias em que vivas. Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele é fiel para conosco, ainda que sejamos infiéis para com Ele. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Vamos ler, meditar na palavra do Senhor. Abramos nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 10, versículo 6, que nos diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela nos convida a sermos fiéis através da confissão da nossa esperança. Deus, Ele se agrada da fidelidade. Deus, Ele sente prazer em exaltar os fiéis da terra. Mas eu quero ressaltar a fidelidade de Deus para conosco. O Senhor nos tem feito promessa. Certamente você tem promessa da parte do Senhor. E saiba que as promessas de Deus na tua vida irão se cumprir cabalmente. Vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, Salmos 132 e 11, que nos diz: o Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Bem, o Senhor fez esta promessa a Davi. E o texto lido nos diz que ele não se desviará da promessa. Quer dizer que ele cumprirá a promessa. Novamente vemos aí a fidelidade do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O versículo a seguir nos chama muito a atenção. Vamos ler? O versículo 12 diz: se os teus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Este versículo que nós lemos, há uma preposição nele, se. Se os teus filhos, bem, entendemos com isso que não é uma coisa opcional. Há agora uma preposição aonde o Senhor abre um parêntese dizendo: se os teus filhos forem fiéis, guardarem os mandamentos. Neste caso, amado, entendemos que existem duas formas ou dois meios em que Deus ele faz uma promessa para conosco e as cumpre. E existe uma outra forma em que Deus propõe para nós uma imposição de obediência para cumprir as promessas. Então, neste caso, nós vemos aí que existem promessas feitas por Deus que, para serem cumpridas em nossas vidas, elas exigem que nós façamos a nossa parte. Jó 41:11 diz: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhes? Pois o céu e o que está abaixo do céu é meu, diz o Senhor. Então, existem situações em que são opcionais,
Mas existe a situação em que há uma determinação de Deus e que nós devemos cumprir. Nós vimos que Deus ele fez promessas a Davi e cumpriu cabalmente as suas promessas. Porém, na sua onisciência, vendo Deus qual seria e como procederia a geração de Davi, Deus ali colocou uma preposição, abriu um parênteses. Se houver obediência em reter e guardar os meus mandamentos, eles serão herdeiros do teu trono. E Deus, ele é assim, amados. Permanece fiel, independente da situação. Muitas das vezes algo não aconteceu porque Deus esperou de mim e de você uma fidelidade, uma atitude em obediência e nós não obedecemos. Então, neste caso, às vezes se perde a bênção. Mas isto não quer dizer que Deus não seja fiel, pois Ele é fiel para cumprir com as promessas em nossas vidas. O Senhor fez promessas a Abraão e as cumpriu. O Senhor fez promessas a José e as cumpriu. E nós vemos em toda a Bíblia a fidelidade de Deus para com a humanidade. Vemos no Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, a primeira promessa do Senhor, e o Senhor a cumpriu, que enviaria e enviou o seu Filho unigênito para a salvação da humanidade. A fidelidade de Deus, ela é incontestável. Creia tão somente que tudo aquilo que Ele te prometeu, cabalmente Ele irá cumprir, pois Ele é terrivelmente fiel. Costumo dizer que Deus, Ele é fiel e um Deus terrível, porque quando Ele quer exaltar, não existe empecilhos. Ele cria meios, situações, mas a palavra dele se cumpre em nossas vidas. Mas ele também é um Deus terrível, de que quando ele quer abater, ele abate. Louvado e engrandecido seja para todo sempre este Deus. Amados, sejamos, pois, fiéis ao Senhor. Seja qual for a circunstância, independente da situação em que estejamos vivendo, busquemos ser fiéis a Deus, para receber do Senhor as promessas condicionais. Mas, se porventura existe uma promessa incondicional, certamente ela irá ocorrer, independente da tua fragilidade. Mas eu entendo que bom é oferecer ao Senhor a nossa fidelidade. Bom é ser fiel a Deus. Há um louvor na harpa que diz: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. Sejamos, pois, fiéis ao Senhor. Amém, queridos? Que Deus em Cristo continue nos ajudando, nos abençoando e nos fortalecendo, para que cada dia mais possamos buscar ser fiéis a Ele. Pois o Senhor é bom e é uma fortaleza em tempos difíceis e conhece os que nele confiam. Confie nas promessas do Senhor, pois Ele irá cumprir na tua vida. Amém. Que Deus continue abençoando a todo o povo de Deus. Um beijo no teu coração. Compartilhe esta mensagem, porque certamente haverá alguém precisando de ouvir que Deus é fiel. Amém. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.
dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor.